Sejam bem-vindos, mega-alunos. Meu nome é Pablo, sou professor de matemática formado pela UFAL, certo? E hoje a gente vai ver uma pequena aula sobre Teorema de Tales, bem resumida mesmo, é só para vocês utilizarem nas atividades que vocês estão tendo das escolas, que vocês estão recebendo online. Então, nesse tempo de quarentena, permaneçam em casa e tentem fazer as atividades corretamente. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo e com a Iana, né? Mas vamos lá. Teorema de Tales. O que a gente precisa ver no Teorema de Tales? A gente só precisa lembrar de proporcionalidade, certo? Que é duas frações proporcionais, são aquelas que apresentam o mesmo valor. Meio pelos extremos, quer dizer que se eu multiplicar os meios e depois igualar os extremos, se os valores derem iguais, essas frações são proporcionais. E o Teorema de Tales usa essa questão de proporcionalidade que vocês viram no sétimo ano para calcular os valores que ele quer achar, certo? Ele trabalha diretamente com distâncias entre retas paralelas. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 retas paralelas. Essas retas paralelas, elas mantêm a distância entre elas, não importa onde seja, como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Eles continuam mantendo a mesma distância, elas nunca vão se encontrar, nunca vão ter um ponto de encontro, é por isso que elas não são chamadas de concorrentes, são chamadas de paralelas, certo? Elas nunca vão se encontrar. Então ela usa a questão da distância entre essas paralelas para mostrar que essas distâncias aqui, que estão de cores diferentes, vermelho, azul, verde e amarelo, elas são proporcionais, certo? Dependendo da reta que a gente está utilizando. Essa reta aqui e essas retas aqui, elas são concorrentes. Se vocês pegarem aqui e continuar as duas retas, vocês vão ver que tem um ponto de encontro lá na frente. O que é que eu quero dizer aqui? É que se eu pegar a distância A e dividir pela distância B, isso vai ser igual eu pegar a distância C e dividir pela distância D. Ok? É muito utilizado isso para semelhança de triângulo, para calcular as semelhanças de triângulos. Tales usou isso para calcular a altura de uma pirâmide, a história diz, né? A altura de uma pirâmide a partir da sombra da pirâmide. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter esta distância, certo? Está para essa, assim como esta está para esta. Então, eu vou ter duas frações equivalentes. Duas frações que dão o mesmo valor, mas são escritas de forma diferente. Ok? E elas são usadas para calcular alguma distância dessa quando está faltando. Eu posso usar outras regras de proporcionalidade, certo? Mas eu gosto de usar sempre o que tem nessa reta com o que tem nessa reta e igualar com esta reta e o que tem nesta reta. Como assim? Eu posso dizer que A mais B, que é a distância do todo aqui, está para a distância A, assim como C mais D, que é essa distância toda aqui, está para a distância C. Tá vendo que eu não fiz A com C, nem B com D? Certo? Eu prefiro fazer esta reta e comparar a esta reta. Tem pessoas que fazem A está para C, assim como B está para D. Tudo bem, pode fazer, tranquilo, a proporcionalidade vai dar a mesma coisa, certo? Porque isso vai depender da angulação e tudo mais. Mas eu não gosto, eu gosto de fazer isso aqui e comparar isto aqui. E todas as questões que eu fiz, eu nunca vi nenhuma questão me forçar a misturar, certo? As distâncias das retas. Nenhuma. Então vamos continuar. Aqui tem uma questão, certo? A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto, do ponto A. E são cortadas por duas paralelas. São cortadas por esta paralela aqui e esta paralela aqui. Na primeira avenida, os quarteirões terminam pelas ruas paralelas, tem 80 e 90 metros, 80 e 90 metros, a partir da primeira avenida, de comprimento respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinado mede 60, e ele quer saber o valor do outro quarteirão, certo? A outra distância. Eu tentei aqui fazer, mas já era tarde da noite, não ficou tão bom. As retas paralelas. Está chegando a mesa digitalizadora, eu acho que eu consigo fazer isso ao vivo com vocês, vai até melhorar um pouco.
Tomara que eu consiga usar tão bem, aprenda a usar tão bem para melhorar as nossas aulas aqui. O que acontece? Eu até botei aqui, ó, A igual a 80, B igual a 90, C igual a 60, D igual a X. Para usar a fórmula que a gente tinha antes, né? Eu chamo de fórmula, mas nem preciso, você só precisa entender que eu preciso pegar aquela reta transversal, os valores dela e comparar com os da outra reta transversal. Não das retas paralelas. As retas paralelas só vai determinar a distância. Só que a diferença é que eu tenho 3 retas paralelas. Aqui eu só tenho 2, que é esta e esta. Faz aqui, ó, como eu fiz aqui, ó. No ponto A existem infinitas retas, mas só existe uma reta que passa pelo ponto A, certo? E é paralela a esta reta aqui. Só existe uma reta, uma única, exclusivamente uma reta. Ok? Então o que acontece? Eu vou pegar essa reta e eu vou ter a terceira. Agora sim eu posso comparar. 80 está para 90, né? A está para B, assim como 80 está para 90, é igual a 60 está para X. Aqui eu posso simplificar, posso fazer da forma que você achar melhor. Eu fiz a forma mais corriqueira de vocês, que é multiplica tudo depois divide, né? Faz aqueles números enormes, gigantes e tudo mais. Então o que é que pode acontecer? O que é que eu vou fazer? 80 vezes x, usar 1000 pelos extremos, 80 vezes x, 80x, 90 vezes 60, 5.400. Depois eu vou ter 5.400 dividido por 80. X é igual a 67,5. Acabou a questão, certo? A ideia é você só traçar essa paralela para você poder usar o teorema de Tales. A próxima. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno, com frente para a rua A e para a rua B. A divisão dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25. A frente do lote B para a rua, a frente do lote 2 para a rua B, lote 2 é este aqui, para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Beleza. Lá eu mostrei que eu tinha 3 retas paralelas só. Aqui eu já tenho 4. 1, 2, 3, 4. Não importa. Posso ter um monte. Infinitas. A proporcionalidade não muda. As retas são paralelas. A distância em relação a elas continua a mesma. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer várias comparações. Ó, vou chamar de A, B, C, D, E e F. Eu acho que foi assim. Foi. A está para B, assim como C está para D. Certo? E está para F, assim como C está para D. Mas aqui deveria ser E e F, né? Seria B está para E, assim como E está para F. Mas tudo bem. Lembre o seguinte. Essas coisas, elas são proporcionais. Ela é proporcional aqui. Deixa eu voltar. Aqui o slide saiu. Elas são proporcionais aqui. E são proporcionais aqui em relação a este e a este, respectivamente. Então, vamos lá. Eu vou dizer, x está para 28. Esse pedaço está para esse. Assim como 15 está para 20. Assim como este pedaço está para esse. Tá vendo? X e 15, 28 e 20. Então, x está para 28, assim como 15 está para 20. Eu fiz até aqui o cálculo, ó, certo? Meio pelos extremos, 20 vezes x, 20x. 28 vezes 15, 420. 420 dividido por 20, 21. Então, x mede 21 metros. Então, o lote 1 para a rua B tem 21 metros. Agora eu vou usar esse aqui, ó. 28 está para y, assim como 20 está para 25. Ó. Este e este. Numerador, denominador. 28 está para y, assim como 20 está para 25. E agora é só calcular. 20 vezes y, 20y. 28 vezes 25, 700. Y é igual a 700 dividido por 20, y é igual a 35. Então a distância
né? Esse tamanho aqui do lote 3 para a rua B é de 35 metros. Eu usei mais esta aula, né? Porque algumas atividades de vocês tinham o teorema de Tales. Eu dei uma coisa bem resumida, viu? Não fiz a demonstração nem nada mais, mas é bem resumido mesmo. Usem o que eu falei aqui, certo? As relações. Tentem dar uma olhada nas relações de proporcionalidade. Não é difícil encontrar isso. E tentem fazer muito bem a questão do meio pelos extremos. Não, muita gente costuma errar e fazer o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Não. É em X, ok? É em X. Então, até logo. Até a próxima. Valeu, megalunos.